Eu vou falar sobre o índice baixo de aprovação do Lula, por que isso está acontecendo, obviamente, o meu achismo total, sobre o governo Trump, que está sofrendo exatamente agora, enquanto faz ou fez o mundo sofrer, tá bom? Live do Capetinha no Instagram, @Manovil, e no YouTube, @ManovilBonecos. Live explicando os meus vídeos shorts. Hoje é a marca da besta. Pergunto por que ainda estamos discutindo sobre isso aí, né? Bom, então... não tem que perguntar nada, gente. Ixi, Maria, quarta-feira eu tô sonadão. Aqui deu uma esfriada. Bom, se vocês puderem enviar o Crucifix aqui para o capetinha10k@gmail.com, tá? Chave Crucifix do Capetinha para R$6, 66 centavos, 66 centavos, 6 centavos, e depois eu publico o nome de vocês no final dos vídeos, tá bom? Eu ponho lá a listinha dos nomes das pessoas que colaboraram aqui com a live e com os vídeos, tá? Mas se você não quiser o seu nome, então você põe 1 centavo. Aí eu ponho lá, por exemplo, você chama José Santos, eu coloco JS, tá legal? Então, muito obrigado, gente. Vamos começar aqui. Capetinha tá sendo banido pela Meta também. Bem isso, gente. Que coisa estranha. Que eu coloco o Jezinho aqui, né, para começar. Aí entrou o aviso aqui de direito autoral. Vou até tirar já. Ai. Então vamos lá, gente. Eu vou começar falando sobre o vídeo de hoje, a marca da besta, né? Do chip chinês, do diabo, né? Vocês viram essas trollagens, né? Como viram no vídeo, né? Veio da Bíblia, foi uma interpretação da Bíblia, né? Do livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 17, em que compara a marca do diabo, a besta no caso, na mão direita. E vai aparecer uma marca da besta assim na mão direita ou na testa, que é no meio da testa, assim, um B, ou não, no caso 666, né? E aí os pastores começaram a falar, tem uns que concordam, tem outros que discordam. Nessauana, hasta buenas tardes, da Argentina, hasta Argentina. Um beijo, minha querida. Um beijo, Nessauana. E aí, cara, assim, a marca da besta, né? E as pessoas que tiverem essa marca ou na mão direita ou na testa, só elas poderão comercializar, tá? Comprar, vender e comercializar. Isso eu não entendi, gente. Na hora do apocalipse, comércio vai virar pecado? É isso? Né? Vai virar pecado. Que conflito. Nossa, o primeiro lugar que vai ser as igrejas evangélicas, né? Porque ali tora, né, o comércio ali, nossa, o dinheiro tora ali, né? Aí, por isso que os pastores já correram, falaram, não veja bem, não é nada disso, né? Muito bem. E daí, lá por 2017, um pastor dos Estados Unidos comparou a marca da besta com um chip que estava sendo implantado justamente na mão, aqui assim, na mão ou no braço, né? E é chip de pagamento. O cara colocava o chipzinho de cartão num cilindrozinho e ele era implantado no braço aqui, né? Então você só passava o braço assim na maquininha do cartão e ele já aceitava, né? Aí esse pastor dos Estados Unidos falou, isso aí é a marca da besta. Olha só, tal, não sei o que, santas profecias, né? E aí vocês viram as trollagens que vieram depois, da galera pegando seringuinha, sem agulha, só a seringuinha, assim, batendo no pescoço das tia crente, né? E elas em pânico, né? Anjos decaídos de Satanás, né? Virou o chip da Mastercard, American Express e Visa, né? Porque isso, tá? E cara, aí que eu me toquei, eu errei no vídeo. Eu falei que o chip da besta era o Pix, PagPay e o BrixPay, né? Mas o Pix não precisa de chip.
Errei, desculpa. O chip é justamente Mastercard, American Express e o Visa. Esses precisam de chip, né? Olha, mano, eu errei. Ah, não vou corrigir não, já tá feito lá. Gente, é a correria, né? Que eu posso fazer. É a correria. Bom, aí eu vi uma matéria sobre agricultores do agro nos Estados Unidos arrependidos de votar no Trump. Tradicionalmente eleitores do Partido Republicano que votaram em peso, mesmo com a promessa de fazer um muro separando os Estados Unidos e os imigrantes do México. Isso foi promessa de campanha do Trump e os agricultores não quiseram nem saber, votaram em peso. Tatiana Sansi, que visita adorável, um beijo. Fernando Arigoni, marca da besta é da direita ou da esquerda? Na Bíblia está na direita, aqui assim, na mãozinha direita, assim, na mãozinha, no caso é essa mão aqui, né? Essa é a minha mão direita aqui, tá? Beijo, Tatiana, um beijão, querida. Aí o muro no México, né? O que os caras pensavam? Votaram assim mesmo. Então, quais são os problemas dos agricultores? Começaram por aí, né? No caso do Nebraska, Minnesota, que eu vi as notícias, né? Mas tem Ohio, Wisconsin, Illinois, Kansas, ou Arkansas, como eles falam, né? O Arkansas, Dakota do Norte, Dakota do Sul. E são 3, né? Então é a falta de mão de obra, que eram todos imigrantes. Até tem uma nota na notícia falando a seguinte coisa, né? Que você tira o imigrante, infelizmente o nebrasquense não vai largar o celular e ir lá para o campo para trabalhar. Tá? Não vai não. Então os agricultores falaram isso, gente. O terceiro mundo, o sul global, pega no trampo, gente. Sabe? Não tem moleza. O pessoal branquinho, molão, lá do norte, né? Do norte elitista burguês, eles não gostam de trabalhar. Eles só querem ganhar dinheiro, né? E aí vai o sul global lá trabalhar, é o que sustenta a economia. É esses que vão para a fábrica, é esses que vão atender lá no McDonald's, né? Que vão servir a elite branca dos Estados Unidos e Europa, né? Então, aí o agricultor do plantador de soja lá do Nebraska estava falando, 7ª geração de fazendeiros. Falou justamente isso. Infelizmente, nebrasquense não vai largar o celular, tá, para ir trabalhar, ajudar a colher soja. Não vai. Então, eles estão com falta de mão de obra. Outro problema é a mudança climática. Muita chuva e muito calor. Quando chove, chove demais. E aí arrasa todas as terras, né? E o calor torra tudo, torra. Então é a mudança climática que os republicanos negam, gente. Eles negam. No primeiro mandato já do Trump, que daí ele foi tentar a reeleição, perdeu para o Biden, ele já taxou, já começou uma guerra tarifária ali com a China, que não foi muito bom, não. Aí agora, né, os chineses, né, a guerra tarifária total, não só com a China, mas com o mundo, levou os chineses a cancelar todas as compras de soja dos Estados Unidos. Então, os agricultores hoje, exatamente hoje, estão assim numa maciota, numa diplomacia com o Trump, para falar para ele que essas tarifas prejudicaram a base eleitoral dele. O Trump venceu graças a esses rednecks, né? Rednecks é pescoço vermelho. É o apelido que os estados bolsonaristas, os estados trumpistas receberam, né? Porque eles têm um pescoço vermelho de tomar sol. Eles usam um bonezinho, aí vão lá cuidar do campo, são branco, aí o pescoço deles fica vermelhão. Fica aqui com o pescoção vermelhão, né? Aí dirigir aquelas Rams, né? Aquelas caminhonetonas. E os rednecks, eles agora estão vendo, né? Que
E por incrível que pareça, gente, a China é o principal, compra muito mais soja dos Estados Unidos, comprava muito mais soja dos Estados Unidos do que do Brasil. Chineses até compravam soja do Brasil, mas compravam muito mais dos Estados Unidos. E sorte para a família Maggi e Sheffer Maggi, né? Que eu falei no vídeo de ontem. Essas famílias, os principais produtores de soja do Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. E Rio Grande do Sul também. E aí, as grandes famílias. Essas duas apenas. E esses vão torar de vender a soja, vão esgotar o estoque de soja do Brasil, vendendo em dólar para a China. Estão reclamando? Nossa, o agro tá quietinho, tá feliz da vida, né? E sacanagem, viu? Sacanagem, devia ir lá agradecer o Lula, né? Deviam agradecer o Lula, tão quietinho. O Blairo Maggi, né? Tão quietinho. A família Sheffer Maggi agradeceu, falou: deixem o Lula trabalhar. Ele falou: deixem o Lula trabalhar. Que é o que fez aquele aeroporto no norte de Cuiabá, lá que deu problema, numa terra que roubou uma terra lá, sabe, na base da, sabe, eu fiz até um vídeo sobre esses Sheffer Maggi já, né? Aí, cara, o que tá acontecendo? Os representantes desses rednecks, eles estão assim num perrengue, porque eles têm que segurar o eleitor que tá bravo. Ó, eu vou falar sério, o negócio tá bravo mesmo, tá? Porque inclusive teve aumento na taxa de suicídio, daqui a pouco é 3,7, se eu não me engano. Porque assim, eles estão se ferrando porque não estão conseguindo pagar as dívidas com os bancos. E lá, se você não paga a dívida nos Estados Unidos, a dívida é líquida. O banco vai e executa, não espera, não vai procurar a justiça, não. Eles vão lá, tomam propriedade, tomam terra, tomam casa, não querem nem saber, executa na hora a dívida, tá? É isso que está no contrato deles. Não fica aqui, sabe, que nem os ricos daqui, assim, fica na justiça, fica 30 anos e daí prescreve a dívida, tá ligado? Não. Lá nos Estados Unidos é na hora, não pagou, vai lá e executa. Então, as famílias estão perdendo propriedades que receberam lá dos tataravó deles lá. Fazendas, assim, da época da colonização até. Terras da época que... quando mataram os indígenas, né? Tomaram das nações indígenas, que eram a cavalaria americana, né? Do uniforme azul e chapéuzão de cowboy, né? O General Custer, desde aquela época, nas fazendas vindas daquela época, né? Da tomada das nações indígenas, e aí agora estão sendo executadas pelos bancos. É uma coisa assim que é catastrófica para a cultura estadunidense. Uma coisa assim que estão lá chorando. E imaginem vocês o que esses deputados, líderes republicanos estão tendo que fazer para impedir uma tratorada, invasão de tratores em Washington. Tá? Vocês imaginam o esforço, por isso que eu estou falando do sofrimento do Trump. Justamente no momento em que o Donald Trump está cercando a capital, Washington, com um exército, com a desculpa de limpar o Washington dos mendigos e sem-tetos. Sem-teto nos Estados Unidos é problema de todas as cidades lá dos Estados Unidos, as cidades estadunidenses. Lá não tem favelas. Por que favelas? Aqui no Brasil são os pobres gentrificados. Então são os pobres retirados do centro urbano e empurrados para a periferia. Aí se criam as favelas. Lá não tem isso, né? O pobre mendigo, a Cracolândia americana é na porta dos shoppings, perto das escolas, igrejas, na cara de todo mundo. Então é absurdo. Os estadunidenses ficam: o que é isso? O que está acontecendo? É a crise estadunidense, a crise americana. Fruto da financeirização do Milton Friedman. Acabou com o Estado enxuto. O Estado não ajuda os bilionários e não ajuda o eleitor, o cidadão. Então, tudo para os bancos, tudo para os multibilionários, né? E para a população que quebrou. Fica ali
em caco, né? Fica ali apodrecendo na rua. É essa a realidade do paraíso dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos está lixo para todo lado, os governos não dão conta, e imaginem você o tratoraço dos sojicultores entrando em Washington daqui a pouco, nesse ambiente, lutando contra polícia e exército. É aguardado agora, acho que em setembro, novembro, as eleições de meio de mandato em que os deputados serão eleitos. A esperança é que os democratas vençam, consigam ter uma maioria no Congresso e aí elejam o impeachment do Donald Trump. Tá? E então o Donald Trump já está esperando isso, então ele pretende dar um golpe de estados nos Estados Unidos. Então ele está experimentando, tentando invadir a Venezuela, ameaçando o Brasil, subjugando a Europa, fazendo um acordo com o Putin. Aliás, eu coloquei o story de ontem, né? O Putin deu a ideia, como é que você... se você tivesse sido eleito em 2022, se eu não me engano, no lugar do Biden, essa guerra não teria acontecido. O Trump falou assim, verdade, eu não queria essa guerra. E o Putin falou para ele, mas você perdeu, sabe por quê? Porque vocês têm uma coisa chamada voto pelo correio, que é absurdo. Isso é tremendamente passível de corrupção. O que o Putin faz? Vai para os Estados Unidos. Por quê? Porque é um voto, é um papel que o eleitor vai lá, assina, preenche os dados e preenche a caneta. Esse voto, sim, ele é inseguro. Se para num correio, você abre todos deslacra esses votos e muda tudo eles lá. Ou então simplesmente troca esses votos. Põe votos feitos nos centros de campanha e falsifica. Você falsifica esses votos, né? Em termos de segurança, olha aí, de fraude, são muito mais fáceis de serem burlados. É ou não é, gente? Né? Urna eletrônica, né? Esse voto pelo correio, realmente, mas é uma tradição desde o tempo da independência. Né? É uma tradição lá, então eles não vão tirar. E aí o Trump veio e falou assim, eu vou acabar com esse voto. Ele falou agora, essa semana. O que é, gente? Mano, se puder, fala da presepada de querer invadir o Maduro. Depois do petróleo da Venezuela viria... Sim, ele precisa de uma guerra, gente. A benzedeira, o Trump precisa de uma guerra. Eu fiz um vídeo sobre isso. E entre Brasil e Venezuela, ele escolheu a Venezuela. Mas eu não acho que ele descarta o Brasil, não. Aliás, vocês viram que foram canceladas dois eventos de cooperação, 2 exercícios militares, o Formosa, mar e terra, foram cancelados. Teve um agora em julho, que deveria ter acontecido, foi cancelado, e setembro, outubro agora foi cancelado também. Não vai ter mais nenhum exercício. Estão falando que o Brasil permitiu, a interação do Brasil e China, ele permitiu... Os Estados Unidos não gostou disso, as Forças Armadas dos Estados Unidos não gostou da participação da China nos últimos exercícios militares lá em Brasília, né, lá perto do Distrito Federal. Mas eu acho que Estados Unidos perdeu a oportunidade de ver a performance chinesa na questão militar, né? Ficar com você é amiguinho do outro, eu não vou ser mais amiguinho de você. Eu acho que militarmente isso demonstra que você é um fraco, que você vai perder, né? Que você não suporta, que você podia combater e derrotar os chineses num exercício militar, né? E a verdade é que os chinesinhos poderiam te derrotar, né? Então é uma vergonha, uma baita de uma vergonha para você, estadunidense, né? Que eu posso fazer. É isso aí, gente, né? Que pena, gente. Tomei um alerta aqui do Instagram que eu não posso pôr musiquinha. Na outra live teve musiquinha. Sei o que aconteceu. Recebi um aviso. Na outra live eu coloquei normal, não aconteceu nada. Que pena. Vamos! O que aconteceu aqui? Nossa, a internet tá
Mapucalia. Vamos. Tentando abrir aqui. Eita. Ai. O que está acontecendo? Gente, vocês já viram? Eu adoro aquele Robson Farinazo, né? Tô toda hora falando dele. Mas é impossível assistir a live dele, né? Ele dá umas paradas, assim, ele fica, acho que uns 2 minutos, assim, olhando pra tela, assim, não entendendo nada e nada acontece. O Senado aprovou o voto impresso aqui no Brasil. Que? Foi isso? Não. Eles aprovaram... Sério, não. O que eu vi foi a abertura da CPI do INSS, né? Uma derrota pro Lula. Uma derrota pro Lula. Sei lá. Depois eu vou ver isso aí direitinho. Gente, capetinha10k@gmail.com. Muito obrigado, Edmilde. Muito obrigado. É pra pôr teu nome ou não é? Você colocou 2 centavos aqui, eu não entendi. É pra pôr duplo segredo? Nicolas Neves Vieira, muito obrigado. Me enviou o Crucifix aqui. Wesley Marcos Aguiar, muito obrigado. Diogo Romero Vidal Lessa, muito obrigado. Felipe Claro Benício, muito obrigado. Leilson Lira de Lima, muito obrigado. Jordana Peixoto da Costa, obrigado. Ronaldo Alfredo dos Reis, muito obrigado. Rodrigo Rafael Teodoro, valeu. Ricardo Bezubica, meu querido amigo, enviaram todos eles, muito obrigado. capetinha10k@gmail.com, chave Crucifix. E lembrando, eu tô fazendo essa brincadeira com o Edmilde, se você colocar 1 centavo, né, esses nomes eu coloco na lista de quem contribuiu com a live, contribuiu com os vídeos. E eu coloco no fim dos vídeos uma listinha de quem, né? Eu dou um obrigado ali, põe o nome da pessoa que contribuiu. E se você não quer o nome, né, por alguma razão, quer sigilo, eu coloco só a abreviatura. Para isso, você só põe 1 centavo. Então, por exemplo, R$10 e 1 centavo, R$1 e 1 centavo. Entendeu? Aí eu só coloco a primeira letra do teu nome, tá legal? Então, muito obrigado, gente. capetinha10k@gmail.com. Valeu, muito obrigado. Deixa eu ver aqui se eu perdi alguma coisa. Tá travando? Oi, Ju! Ai, a internet tá fogo. Que será impresso com comprovante. Tá muito ruim. Ai. A internet aqui não tá bom, não. Ah, que horror. Que horroroso. Isso aí, gente. Por que o Lula está com aprovação tão baixa? Hein? Vocês fazem ideia? Pois eu entendo que o Trump, ele, de uma certa maneira, ele apoia a estratégia de atacar o Brasil, porque ele sabe que o índice de aprovação do Lula é baixo. Eu até poderia suspeitar que o Trump os Estados Unidos possa financiar uma pesquisa negativa contra o governo Lula, né? E do jeito que as coisas estão, né? Talvez isso, o que eu vou falar agora, talvez facilite a compreensão de que um candidato de esquerda deveria fazer, né? No caso, o Jones, que quer se candidatar à presidência. Embora teve uma pessoa lá falando assim, ele não quer nada disso não. Eu falei, ele quer sim. Ele já falou que ele está em campanha, né? Que ele está em campanha e ele vai concorrer. Se o partido aprovar o nome dele para a campanha de 2026, né? Muito bem. O Lula se elege em 2013 após várias derrotas nas campanhas contra o Fernando Collor de Mello e o Fernando Henrique Cardoso. Ele entendeu que, não conseguindo trazer toda a esquerda para o lado dele, precisou buscar no centrão, o centrão que na verdade é um direitão, né? Juliane é Lulinha, que fofa. Aí ele traz lá o José Alencar, que na época era o PRB, mas o José Alencar, eu não entendi direito, ele entra pela coligação, pelo PL. Esse mesmo PL, gente, né? O José de Alencar, a chapa vencedora do Lula era PT, PL, PCdoB, PMN e, por incrível que pareça, hein, o PCB.
O PCB, 2 partidos comunistas estavam ali do lado da chapa do Lula no primeiro mandato. Como ele conseguiu articular para além dessa chapa e trazer o MDB, que o MDB participou assim ativamente do ministério dele, é algo que precisa ser estudado, né? Eu não entendi como que isso aconteceu, pois pode ser a chave para fazer crescer a esquerda aqui no país. A esquerda é crítica desse centrão que é direitona, né? Nós comunistas somos críticos da direita, mas se a gente se formos realmente comunistas estratégicos, a gente tem que pelo menos entender isso, como funciona. Então, gente como o Ian Neves diz que uma aliança com essa direita é como que se chama? Como é que é? Socialismo democrático. Que na Alemanha, os socialistas democráticos, eles deram origem ao que é esse PSDB de hoje. Né? Essa coisa assim de comunista desenvolvimentista progressista. Então, ali os marxistas falam que a Alemanha, quando começa a pensar em 1930, se começa a pensar para esse lado isentão, isso favoreceu a chegada do nacionalsocialismo, o partido nazista, né? O partido nazista ele acende. O PT, aí Edmilde, o PT autorizou colocar mais flúor na água e as maiorias das pessoas estão com câncer e problemas intestinais. Eu não sou ninguém. Parece que tem uma esquerda dentro da esquerda. Se não nos unirmos, 2026 pode ser tenebroso. A benzedeira, isso aí. Então, esse é o receio, né? De que o próprio Lula, dessa chapa, quando o Lula traz o PL e o MDB para o governo dele, ele funda essa esquerda democrática, esse socialismo democrático que pode ter dado origem ao bolsonarismo, tá? Porque é aquilo, né, gente? Vou continuar aqui. Então, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. O ministério do Lula foi um elenco de celebridades, né? Cristóvão Buarque, que era um pedagogo, era um professor universitário, Gilberto Gil, Marina Silva, que fundou o PT, mas aí foi para o Partido Verde, fundou o Partido Verde, o Hélio Costa, que foi repórter em matérias especiais do Fantástico na Rede Globo. Não fez nada, mas todo mundo naquela época conhecia o Hélio Costa, faleceu, né? O Henrique Meirelles, né, para agradar a Faria Lima. O Ciro Gomes, antes de perder a cabeça, antes de ficar um perdidão, né, que está hoje. E ainda as estrelas do próprio PT, o Luiz Guxiquem, Tarso Genro, Marta Suplicy e o José Dirceu. Antes que vocês me xinguem por falar esses nomes tinham uma unanimidade na época, uma unanimidade positiva, um consenso que possibilitou alcançar os resultados por um período que o PT ostenta até hoje: Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e os programas de combate à fome que não combateram a fome na sua plenitude. O PT vai bem até o fim do primeiro mandato da Dilma. E no início do segundo mandato, o que conta nos bastidores, né? O primeiro mandato não foi muito unânime, não, né? E aí a Dilma no segundo mandato, começa a atrair um ódio, tá? Que eu lembro disso e não consegui entender o que era. Isso, Ricardo. Eu não lembro do Hélio Costa no Linha Direta, eu lembro ele no Fantástico. Ricardo Cotô, Democracia da Colisão. Eu tenho 50 anos e o MDB sempre foi governo. Pois é, verdade. Parece que tem a esquerda... Ah, tá, essa benzedeira já li. Aí, o que se conta nos bastidores do governo Dilma é que ela trai esse acordo com o centrão direitão, né? No caso, Michel Temer. O Michel Temer foi vice da Dilma. E ele simplesmente não era chamado nas reuniões interministeriais. E isso foi notado.
Não demorou muito para o MDB articular ao seu modo para não deixar rastros o impeachment da Dilma, que foi depois patrocinado, né? Foi adotado, tipo pai, né? Pelo Eduardo Cunha, o pastor Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados. Logo em seguida veio a Lava Jato, a prisão do Lula. Lula retorna e em seu terceiro mandato e como resposta, né, ele volta porque se torna uma resposta contra o golpismo, a anticiência, a democracia, e nós comunistas, pelo menos na minha organização, a gente continua achando que essa estratégia tem que continuar como antibolsonarismo, né, como uma tática antibolsonarista. Bom, o Lula despenca, né, agora nas pesquisas, começa a ter uma leve subida, hoje bateu a aprovação de 46%, a porcentagem de aprovação. Os petistas lamentam que esse foi um trabalho, né, culpa de um trabalho do Jornal Nacional na Rede Globo, na Lava Jato, a imagem do propinoduto do esgoto, né, aquele gráfico que aparecia em todo o noticiário quando se falava da Lava Jato. Os petistas guardam um ódio muito amargo para o Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, entre os muitos ódios no acervo petista. A verdade é que nos grupos familiares, escolas, igrejas, rodas de conversa, é proibido falar de política. E falar de política significa falar do PT, do Lula. No entanto, se fala do Trump, do STF, do Alexandre de Moraes, dos governadores de cada estado, e quando cortam verbas da educação, quando eles cortam verbas da saúde e educação. Falar de política é problemático até nas redes sociais, né? E de novo, falar de política é falar do PT e do Lula. Ganha imediatamente a tag eleições. Mas vejam bem, falar sobre Lula, comunismo, esquerda, né? Isso que recebe a tag, né? O rótulo, e vai pro nicho das eleições. Parece velha mania de perseguição de comunista, né? Mas nenhum bolsonarista reclama de censura nas redes. Reclama no debate contra o Alexandre de Moraes, como o Paulo Figueiredo, né? Ele reclama o parceiro do Eduardo Bolsonaro em Washington, autores honorários das tarifas de 50% contra o Brasil, os arautos das ameaças de invasão estadunidense no Brasil. O Paulo Figueiredo agora ameaçou a Anitta para ela ter cuidado, porque não poderá fazer shows nos Estados Unidos. Por defender o Brasil, a Anitta vai perder o visto dela? Muito engraçado, né? Mas por que o governo Lula não consegue romper essa barreira do debate? Por causa dessas ideias do escola sem partido, né? Em que o bolsonarismo e a pregação evangélica para extrema-direita e militarismo se infiltram tranquilamente no currículo das escolas públicas, né? Mas aí você vai falar alguma coisa para rebater o bolsonarismo, a pregação evangélica da extrema-direita, a mentalidade de extrema-direita e o militarismo, aí você está sendo político, aí você está falando de política, né? O PT simplesmente não consegue romper essa estratégia que já está assim, já está de velha já, tá? É uma tática de dissimulação. E o PT não consegue entender isso, tá? Não entende que escola cívico-militar tem que ser combatida, que é uma espécie de recrutamento militar compulsório. O aluno, a criança, o menor dependente é internado nesse sistema educacional militarizado, o que significa que seus direitos cidadãos são violados. Inclusive, a plenitude do Estatuto da Criança e do Adolescente é refutado dentro do ambiente da escola cívico-militar. Ele se torna um soldado obediente. O aluno é soldado, então? O soldado paga com a vida a defesa do país. O aluno também deve pagar com a vida? Para se ter a ideia do que é o sistema militar, gente, vou citar uma notícia que surgiu agora há pouco aí, né? 3 policiais militares em Osasco, eles foram julgados recebendo punição, né, na cidade de Osasco,
aqui no estado de São Paulo foram proibidos de entrar no refeitório pelo superior dele, tenente, capitão, comandante, sei lá. Aí eles não puderam almoçar. Aí eles saíram do quartel, foram até uma marmitaria, compraram a marmita e em pé foram fotografados. Essa imagem foi publicada nas redes e esses PMs foram punidos por ferir, entre aspas aqui, hein, ó, honra da corporação. A imagem, segundo o Tribunal Militar, desgastou a imagem da PM de São Paulo, da Polícia Militar de São Paulo, por mostrar a desumanidade nos quartéis. Olha só. Dá para entender como que voa o raciocínio do direito militar aqui, né? Mas essa é a filosofia militar, né? O erro não foi os soldados passarem fome e serem impedidos de comer pelo superior. O erro foi o soldado desobedecer o impedimento de se alimentar. E aí expor essa desumanidade. O termo desumanidade foi posto no processo, né, por configurar desumanidade. Então esses militares deveriam esconder que eles estavam sendo desumanizados e não expor isso a público. Percebem, gente? Então, assim, se um sargento numa escola cívico-militar der um tapa numa criança, essa criança, como aluna do sistema militar, deve calar a boca. Não pode contar para os pais. Porque se contar, é expulsa do sistema. Porque é assim. É justamente assim. Quando o militar ele desmaia no meio de um treinamento, passa mal, isso é um ônus do recrutamento militar. Agora, se ele desmaia na prova, aí é um escândalo. O jornal fala, nossa, desmaiou, morreu, né? A pessoa estava morrendo, tem um mal súbito e morre. É um escândalo. Vai notícia tal, a corporação tem que se retratar porque tem que ter uma ambulância ali do lado da pista de corrida, tem que ter um enfermeiro, um SAMUzinho ali preparado, né? Porque esse candidato ainda não está incorporado, certo? Então, meus amigos, o aluno, ele está incorporado, então? Quando ele entra numa escola cívico-militar, os pais estão cientes dessa condição militarizada do aluno? Certo? Aí vocês dizem, não, capetinha, isso não acontece. Eu pergunto para vocês, como isso não vai acontecer? Se o resultado imediato da militarização, da desumanização militarizada, é as polícias militares serem maiores índices, implicados na taxa de homicídios que ocorrem nas cidades, as pessoas morrerem durante o trabalho da Polícia Militar, durante a ação da Polícia Militar ou das polícias, né, guarda GCMs, né, guarda civil municipais e Polícia Federal, guarda Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, todas essas polícias aí, né? Porque são polícias altamente armadas e sem câmera que burlam a câmera de vigilância, os registros da câmera de vigilância, né? Então, eu acho que isso está construindo uma mentalidade da sociedade brasileira, né? Esse não pode falar de política na sala de aula, mas pode falar do Bolsonaro, pode falar das pautas da extrema-direita, pode falar de militarização e que a militarização é a solução para a educação do país, tá? O sistema militar esse sistema, o que ele faz, né? Na verdade, isso só está alimentando que é uma inversão dos direitos. E o PT, novamente, não percebe essa invenção,
Na verdade, eu penso até que em alguns momentos ele até ele acha que está se favorecendo disso. Um mecanismo que impede do trabalhador radicalizar e buscar organização. Comunismo é o demônio, é o mal, perverte as pessoas. O que eu conheço de petista anticomunista, né, eu acho que o PT é anticomunista. O próprio partido é anticomunista. Então, os partidos comunistas só estão juntos do PT porque aceitam o anticomunismo do Partido dos Trabalhadores. Tá? Então, o sistema das escolas, da sociedade, ensina o quê? Que a educação é obedecer ordens. Ordens de quem? De militares, de políticos tipo Bolsonaro. Educação não é formar mais, adquirir informação, refletir e raciocinar. Então é aquela frase burra. O cara é muito contestador. Então se o cara é muito contestador, não vai ter sucesso. Tá? A frase burra. Engraçado, gente, que não existe colégio cívico-militar particular. Já existe? Acho que só em São José do Rio Preto aqui. que a cidade do gado ali, né, das fazendas, mas mesmo assim não é um colégio de elite. Você já viu no colégio militar marista, colégio militar adventista, colégio policial objetivo, Anglo Base Militar Vestibulares. Já viram algo assim? Pois é, né? Obediência para a classe trabalhadora, liderança e conforto para a elite, né? Edmilde, desculpa, você está nessa live para nos trazer? Trazer o que, Edmilde? O que você quer que eu traga, meu amor? Ainda estamos gatinhando na educação, cultura, teve difícil, tá doente, doendo muito na alma do Brasil. Verdade, Edmilde, é isso aí, é isso aí. Certo? Quem fundou o PT foi o Sérgio Buarque de Holanda para ajudar os mais pobres. Como se corromperam, ele pediu para nem tocar no nome dele. É, bem isso mesmo. Bem isso mesmo. Muito bem, gente. Essa foi a live do Capetinha. Então, um beijo. Vou editar e publicar agora no YouTube. Valeu, meus amores. Beijos. Obrigado pelo Crucifix, hein? Tchau.